Olá a todos, eu me chamo Mariana Martins Juglair, eu sou aluna do 8º período do curso de Odontologia da Universidade Positivo. Hoje, então, eu estou realizando a gravação da apresentação da minha iniciação científica. O título dela é o Estudo Comparativo da Saliva de Indivíduos com e sem nódulo pulpar. Esse estudo, ele teve a colaboração dos professores da pós-graduação da Universidade Positivo, João Armando e Marilisa, da aluna da pós-graduação Priscila e das alunas da graduação Isabela e Thaís. Introduzindo o nosso trabalho, então. A saliva, ela é um fluido biológico super complexo que é secretado continuamente pelas nossas glândulas salivares na nossa cavidade oral. Diante disso, ela apresenta várias funções no meio bucal, dentre elas a capacidade tampão, que é o fornecimento de minerais para equilibrar o processo de desmineralização e remineralização, além do controle da nossa microbiota e produção e secreção da amilase salivar, que é uma enzima super importante no processo da digestão. Indivíduos com nódulos pulpares, ou NP, de sigla que a gente usou nesse trabalho, eles podem apresentar alterações nos componentes inorgânicos e orgânicos que estão presentes na saliva. Os nódulos pulpares, eles são calcificações que estão presentes na nossa câmara pulpar, que podem estar aderidos à dentina ou soltos, e que em alguns casos podem bloquear totalmente ou parcialmente a entrada dos canais radiculares. Nessa primeira imagem, então, nós temos um exemplo de um diagnóstico sugestivo de nódulo pulpar, aqui nesse dente. E nessa segunda imagem, nós temos o exemplo de uma periapical normal, né? Sem nenhuma alteração. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a saliva de pacientes com nódulo pulpar mediante testes cialométricos e cialoquímicos. Nossa metodologia. Nós avaliamos 80 pacientes, com idades entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos. Os pacientes, eles foram divididos em dois grupos, grupos caso e grupo controle. Grupo caso eram dos pacientes que apresentavam um diagnóstico radiográfico sugestivo de nódulo pulpar em pelo menos um dente permanente, assim como eu mostrei no slide anterior. E o grupo controle eram dos pacientes que não apresentavam essa alteração em nenhum dente permanente. A saliva, então, ela foi coletada por estimulação. Nossos pacientes faziam um bochecho com uma solução de glicose por aproximadamente 1 minuto. Em seguida, nós coletávamos esse bochecho para fazer o fluxo salivar e íamos para o laboratório fazer as análises de pH. Nós analisamos 7 componentes orgânicos: a ureia, a glicose, as proteínas totais, fosfatase alcalina, creatinina, amilase salivar e ácido úrico. E os componentes inorgânicos testados foram o cálcio, o ferro e o fósforo. Os componentes, eles foram avaliados por uma técnica denominada colorimétrica. Ela é realizada em um espectrofotômetro que é visível na luz ultravioleta. As diferenças, então, dos grupos caso e controle, grupos com nódulo pulpar e sem nódulo pulpar, foram comparadas pelo teste TD Student com nível de significância de P menor que 0,05. Nossos resultados obtidos, então. Nós observamos diferenças estatísticas significativas para pH, fluxo salivar, fosfatase alcalina e ácido úrico. pH, ele teve seu P de 0,027. Fluxo salivar teve o P de 0,02, fosfatase alcalina P de 0,08, ácido úrico P de 0,05. E nas análises estratificadas por sexo, observou-se uma diferença dos grupos, então, em pH e ácido úrico. Ambas essas diferenças prevalentes no sexo feminino. Então, o pH teve seu P de 0,07 e ácido úrico P de 0,03. Lembrando que o nosso P de comparação era P menor que 0,05. Com isso, a gente pode concluir, então, que as alterações cialométricas e cialoquímicas ocorreram em pacientes com nódulo pulpar, com níveis significativamente mais altos de pH, fluxo salivar, além de componentes orgânicos como a fosfatase alcalina e o ácido úrico.
Essa então foi a apresentação da minha iniciação científica. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e pela compreensão e até uma próxima.